Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de duas santas, Santas Perpétua e Felicidade. Estamos aqui no início do século III da era cristã. Elas são originárias da África, em Cartago, e nós estamos aqui no período do imperador Severo, que também era originário de Cartago. E Severo fez uma lei que decretava a morte, a perseguição mais acirrada e consequente morte dos cristãos, daqueles que ousavam ter uma religião diferente da religião do imperador. Pois bem, então Perpétua e Felicidade foram descobertas. Perpétua era uma senhora rica, casada, filha de um homem influente de Cartago, e Felicidade era a sua escrava. Ambas eram cristãs. Perpétua tinha um filho de alguns meses e Felicidade estava grávida. E foram presas e no seu diário, Perpétua escreveu, nós temos as anotações de Perpétua e depois de São Tertuliano, e depois de Tertuliano, que completa as narrativas do seu martírio. Pois bem, ela narra que estava um dia à noite com alguns outros cristãos e ela foi presa juntamente com eles. E eles foram levados para uma prisão subterrânea, que ela disse que tinha a impressão de que ela ia morrer de tanto calor ou asfixia. O ar pesado, aquele calor insuportável, aquela prisão escura, aquele lugar tão sujo que ela nunca tinha visto em sua vida. Recordemos que ela era uma mulher rica, então não estava acostumada com essas coisas. Pois bem, Perpétua então, sim, o seu catequista, sabendo que a sua formanda tinha sido presa, ele também se entregou como cristão. Também sou cristão. E também foi preso juntamente com Perpétua e Felicidade e outros cristãos que lá estavam. Diz então Perpétua nas suas anotações que a sua criada, Felicidade, rezava, pedia a Deus uma graça. E aqui nós podemos imaginar, que graça, uma mulher prestes a morrer, entregue às feras, não era uma morte não dolorosa, era uma morte dolorosa e violenta. Elas seriam lançadas às feras. E Felicidade rezava pedindo a Deus a graça de poder morrer juntamente com a sua patroa, com a sua senhora. Ela queria ter a graça de morrer no mesmo dia, que como ela estava grávida, existia uma lei que proibia lançar mulheres grávidas na arena para a morte. Então ela teria que primeiramente dar à luz para depois ser lançada às feras. Mas aconteceu então que Perpétua, ela alcançou essa graça. Ela conseguiu dar à luz antes, 2 dias antes do dia marcado em que ela, juntamente com Perpétua, seria lançada na arena. Diz Santa Perpétua nas suas anotações, que alguns dias antes de a sentença ser cumprida, o seu pai, que não era cristão, era o único da sua casa que não tinha se convertido, foi a ela, no calabouço, com seu filho no colo. Nós podemos aqui imaginar, meus santos, a dureza do golpe no coração dessa mãe. Disse: minha filha, nós não sabemos especificamente, precisamente as palavras que foram ditas, mas com certeza algo neste sentido. Minha filha, você é mãe, tem um filho de apenas alguns meses, este menino vai crescer sem mãe.
Não faça isso. Aceite a religião do imperador. Aceite a religião do imperador e viva. Aceite a religião do imperador e dê essa alegria ao seu pai com seus cabelos brancos. E diz que Santa Perpétua dizia: não é justo que eu renegue o meu Deus por nada nesse mundo. Aqui, meus irmãos, essa realidade que nós temos claramente na nossa inteligência, mas nem sempre nas nossas atitudes, a primazia de Deus. Se Deus é Deus, Deus está em primeiro lugar. Quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã, seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Um ensinamento puramente evangélico. Não posso amar minha esposa, nem meu marido, nem meus filhos, nem meus pais, mais do que a Deus. Em primeiro lugar está aquele que deve estar primeiramente, no lugar de tudo. Pois bem, então ela, com o coração dilacerado, teve que renunciar ao seu filho. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciou ao seu filho, renunciou a ser mãe, e o seu pai voltou para casa com o seu filho no colo, sabendo que ela se entregaria à morte, porque não renunciaria a Jesus Cristo. Não preciso aqui dizer que isso aqui já deve nos levar a pensar muito na nossa vida, que quantas vezes nós renunciamos a Deus por coisas tão pouco importantes. Nós renunciamos à vontade de Deus, à lei de Deus, os mandamentos de Deus, por coisas às vezes dignas, mas nem de longe comparáveis a Deus e a sua santíssima vontade. Chegou então o dia, Perpétua, o dia do parto de Felicidade. Felicidade dava à luz e ela gritava de dor, como toda mulher que dá à luz de maneira natural. E um dos guardas brincava jocosamente com ela, dizendo: você agora grita desse jeito, quero ver quando você for entregue às feras, aí é que você vai gritar. E ela responde: eu sofro sozinha, eu sofro as dores da minha natureza. Quando eu for lançada às feras, Cristo sofrerá em mim, e eu sofrerei por Cristo, Ele estará comigo. Esta certeza de que aquele sofrimento, quando nós sofremos por Cristo, com Cristo, nós não sofremos sozinhos. Uma outra realidade que nós precisamos pedir a nosso Senhor, que nos faça crescer a fé, para que esta realidade esteja muito clara em nós. Quando eu sofro por causa de Cristo, quando eu sofro em estado de graça, isto é, quando eu sofro com Cristo, eu não sofro sozinho, Ele sofre em mim, eu sofro nele e por causa dele. Então pedir a Deus que os sofrimentos da nossa vida não nos façam vacilar na fé. Pedir a Deus que os sofrimentos na nossa vida, muito pelo contrário, não só nos façam vacilar na fé, não venham a solapar a nossa fé, mas muito pelo contrário, nos faça crescer na fé. Porque, meus irmãos, o sofrimento, ele pode causar duas realidades: ou ele nos robustece, ou ele nos fortalece nas nossas convicções, ou ele nos faz abandoná-las. Repito, o sofrimento por causa de Cristo, o sofrimento em Cristo, ou ele nos faz mais fortes nas nossas convicções, ou ele faz com que nós as abandonemos totalmente. E estava ali Santa Felicidade nos dando esse ensinamento, e que nos deve então fazer pedir a Deus esta graça. Meu Deus, me concede a graça de também, quando o sofrimento bater na porta da minha vida, eu faça dele uma ocasião para crescer
ainda mais em intimidade contigo, ainda mais em amizade contigo, para que eu diga como Jesus: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Isto é, eu aceito esse sofrimento, eu aceito essa dificuldade, porque é um meio que eu tenho de, por meio das chagas de Cristo, das dores de Cristo, do sofrimento de Cristo, entrar mais profundamente no seu coração. Foram levadas à arena, foram colocadas amarradas diante de um touro, de uma vaca brava, que as perfurou e as pisoteou, mas como elas não haviam morrido, tiveram um golpe de misericórdia, tiveram seu pescoço, sua cabeça degolado, seu pescoço degolado, sua cabeça separada do corpo. Meus irmãos, todas as vezes que nós celebramos um mártir, alguém que derramou sangue por Cristo, deve surgir no nosso coração uma santa inveja de querer amar a Deus de uma maneira semelhante, de querer amar a Deus de uma maneira dolorosa, como gostava de dizer Santa Teresa de Calcutá: quero amar Deus, amar até doer. Nós queremos amar a Deus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, ninguém veio a essa missa, ninguém se acorda às 6 da manhã para vir à missa, ou melhor, ninguém se acorda antes para vir à missa às 6 da manhã à toa. Todos nós queremos amar a Deus, mas muitos querem amar a Deus gozosamente. Muitos querem amar a Deus sem pagar o preço. Muitos querem amar a Deus sem que isso lhes implique um comprometimento à cruz de Cristo. Muitos querem amar a Cristo sem cruz, sem dor, sem renúncia. E não há, meus irmãos, não há como amar nosso Senhor Jesus Cristo sem se configurar a sua cruz. Peçamos a Santas Perpétua e felicidade aos mártires, que nos alcancem de Deus esta graça, e que nós, olhando o seu exemplo, procuremos imitá-los de um modo todo particular neste santo tempo da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.